Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, né? Em especial os meninos e as meninas do céu. Mais uma conversa, mais um bate-papo sobre obras do Paz. Hoje, especificamente, nosso bate-papo será sobre as obras do subprograma 2019-2021. Temos, né, uma discussão sobre uma obra teatral, Um Inimigo do Povo, e também vamos discutir um pouquinho, conversar, bater um papo de uma obra audiovisual, A Cidade é uma Só, a cidade é uma só, é uma questão, na verdade, né? Bom, eu, né, posso até dar os meus pitacos sobre esse tema, mas não tenho tanta propriedade, tanta informação assim. O meu caminho é sempre o da geografia, e aí, claro, o viés da geografia urbana, para tentar, de alguma maneira, auxiliar na interpretação e no entendimento. Já do ponto de vista técnico, né, e das linguagens artísticas que estão presentes nessas duas obras, eu não poderia escolher melhor, né, olha que poder o meu, escolher uma colega de trabalho que eu, né, tenho muito orgulho de ter participado durante um ano letivo, e espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar juntos outras tantas vezes, porque é um talento como professora, como artista também, né? Então, seja bem-vinda, Ana Carolina, muitos de vocês vão lembrar e reconhecê-la, né? E já estamos aí na torcida Volta Carol, em breve também, para o nosso espaço de trabalho. Então, Carol, se apresenta, fala conosco, seja bem-vinda. Olá, eu sou Ana Carolina, não sei se algumas pessoas lembram de mim. Eu dei aula no CEL ano passado, na parte flexível, um pouquinho esse ano também na parte da base nacional. E atualmente eu estou um pouquinho fora da Secretaria de Educação, tirei uma pausa aí e eu estou no mestrado em artes cênicas na UNB. Então, estou focando nessa parte agora para depois voltar. Eu espero voltar para o CEL breve também. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um filme e uma peça e dialogar entre essas áreas, entre arte, geografia, humanidades. Vamos lá então. Podemos começar? Ok, podemos. Deixa eu, né, fazer uma situação, né? Eu vou pegar o caminho, se tu me permite, Carol, pela A Cidade é uma Só, né? Um documentário que, de certo modo, já tem aí 10 anos de estrada, né? Ele foi pensado ali numa celebração dos 50 anos de Brasília. Deste ano nós comemoramos 60 anos da nossa cidade, do nosso retângulo cruz, que alguns equivocadamente chamam de quadradinho, mas enfim, já pegou, já era, está tudo certo. O Distrito Federal, né, como todos sabem, abriga a capital do país, a cidade de Brasília. Temos uma grande discussão sobre, né, a formação e o que é de fato Brasília. Então, seguindo a linha do meu xará e guru Aldo Paviani, lá do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, do NEMUR também, da Universidade de Brasília, o Distrito Federal é Brasília. Temos um município único, né, dentro desse retângulo, por isso mesmo, nas placas dos nossos veículos, não está lá DF Sobradinho ou Gama, né, DF Gama, está DF Brasília. Então, o município único existente aqui é Brasília, logo, cada uma das regiões administrativas, que a gente chama carinhosamente de cidades satélites, são, né, como bairros. Aliás, os Correios, né, já entendem para endereçamento dessa maneira. O Distrito Federal, Brasília, né, tem a sua área nobre, a Cidade Parque, a Ilha da Fantasia, o desenhozinho do avião, os lagos, né, a localidade, na verdade, concebida para ser, de fato, uma cidade-parque e realmente muito agradável, muito orgulho, não só da arquitetura, mas especialmente da funcionalidade da cidade. Claro que aqueles que nos assistem, que não são moradores de Brasília, têm lá suas considerações, ficam incomodados, seja com as voltas da tesouria, com a igualdade nas entrequadras, mas isso é uma outra história. O fato é que a expansão urbana, né, do ambiente Brasília, fez surgir, a partir dos anos 90, uma sequência de outras regiões administrativas,
né, até aquele presente momento, nós tínhamos 12. Mas isso não quer dizer que, de 1960 até os anos 80, 90, não houvesse especulação imobiliária, problemas de ocupação, né, elas antecedem. E aí, nessa antecedência, onde está, né, o viés do discurso, a cidade é uma só, que faz uma relação direta com a transferência das áreas ocupadas na Asa Norte, né, especialmente, a gente chamava ali de favelinha do Celube, a gente não, né, os estudiosos e os moradores da cidade naquela época, apesar de eu, né, ser brasiliense, mas sem tanta idade assim. O fato é que o processo de ocupação, transferência, ele implica também em um cenário de separação, segregação, né, persistente em um Brasil completamente injusto e desigual. Então, aquele mito de que não existe favela em Brasília, porque a gente chama de nome chique, né? É um tal de assentamento. Né? Hoje, as nossas 30 e poucas regiões administrativas, algumas, né, com o selo de áreas que abrigam a classe média, mas outros muito empobrecidos. E essa primeira perna, né, de afastar os empobrecidos da área central, ela coincide ali com a campanha de erradicação de invasões, na Ceilândia, que, né, vai ser tratada, abordada de certa forma nesse filme. Eu já gostaria, né, de sugerir um outro documentário, esse mais antigo, né, chamado Conterrâneos Velhos de Guerra, que faz uma relação direta da construção da cidade, né, dos mandos e desmandos, de um momento mágico e, ao mesmo tempo, né, problemático, que foi a transferência e a construção da cidade de Brasília, e esse documentário ele narra até o início dos anos 80, que vai coincidir exatamente também com a transferência de muitos indivíduos empobrecidos para as áreas, né, distantes, no caso, para essa campanha de erradicação de invasões à Ceilândia. E aí a cidade é uma só, ou a pergunta, a cidade é uma só, faz, né, uma perna um pouquinho mais à frente. Então, você que nos assiste, que está aí estudando para o PAS, né, para a segunda etapa, segundo ano, em Geografia, estudando urbanização brasileira, hashtag fica a dica. Mas eu estou falando demais, acho que nós estamos mais interessados e precisamos mesmo, né, de um olhar artístico. Então, Ana, segue o bonde. Então, para a gente começar a falar de A Cidade é Uma Só, pode colocar na primeira página do cartaz. Isso. Para a gente começar a falar de A Cidade é Uma Só, a gente tem que falar um pouco sobre como que é essa construção desse filme, de onde esse filme é. Tanto que eu coloquei Ardilei Queiroz. Ardilei Queiroz é um dos grandes diretores de Brasília, um dos mais importantes na atualidade. Talvez vocês conheçam um filme mais recente dele, que teve um pouco mais de notoriedade por estar no Netflix, que foi Branco Sai, Preto Fica, que também é a mesma pegada do A Cidade é Uma Só. E esse filme ele é construído no contexto do Seicine. Quem é o Seicine? É um coletivo de cinema da Ceilândia. Então, é um filme que é feito por um coletivo de cinema da Ceilândia sobre a Ceilândia. Então, é um ponto interessante para a gente analisar, para a gente ver essa construção do filme. Pode continuar. Então, o filme é um doc-fic, uma docu-ficção. Mas o que é isso, professora? O que é isso? É um documentário, é uma ficção, é um gênero? A gente trata isso como um gênero híbrido. Então, ao mesmo tempo que ele é um documentário, ou seja, narra questões reais que aconteceram, ele também tem elementos ficcionais para contar essas questões que aconteceram. Então, eu coloquei uma citação, por meio da articulação de duas estratégias, a autoficcionalização dos personagens e a ressignificação dos materiais de arquivo oficiais. Não sei se vocês viram o filme ou lembram do filme, a gente vai falar um pouquinho mais da história. Trata dos documentos oficiais, que foi da criação da Ceilândia, da campanha de erradicação de invasões, com os personagens que são autoficcionalizados. Alguns que são personagens reais, outros que são pessoas reais, mas que não necessariamente são aqueles personagens na vida real,
e todos eles conversando, criando situações ficcionais para contar uma realidade que já aconteceu. Então, levando a formar, então, a cidade satélite dos anos 70, que é a campanha de erradicação da a CI, né? Que virou a Ceilândia. Então, no filme a gente vai ter 3 personagens principais, tem mais personagens, mas os personagens que levam, né? 3, 4, na verdade, que eu coloquei aí, né? São personagens que levam a história a acontecer. A gente tem a Nancy, que é uma das crianças que participou da campanha e dá título à obra. O que acontece? No filme, a gente vai ver que eles contam sobre a campanha que teve. A campanha que teve para acontecer essa campanha de erradicação. Teve uma campanha midiática para isso acontecer. E nessa campanha Deixa eu te interromper, Carol. Era uma maneira, na verdade, de fazer também propaganda para o próprio governo, né? E dizer, olha, nós estamos fazendo, né, o que é melhor para essas famílias, nós estamos levando para uma localidade onde ela vai ter dignidade, ela vai morar num espaço, num ambiente, né, que é dele, que é o seu lugar, né, vai, na verdade, lhe abrigar com todo o conforto e dignidade que um indivíduo merece. Então, para quem viu o filme, né, tá ligando aí os pontinhos, eles fizeram um coral, não é isso, cara? Fazem um coral, fazem uma propaganda, e essa personagem é uma dessas, né, uma das crianças da época que vão fazer essa cantoria. Fazendo um paralelo mais recente, né, é a mesma força sem propaganda, óbvio, mas a mesma força de governo, né, em dizer, estamos cuidando dos mais pobres, dos mais necessitados, que no final dos anos 80, o governo Roriz, né, ao fazer ali também a transferência de indivíduos que moravam em barracos de fundo pelo Distrito Federal, ocupando a localidade que hoje é Samambaia, né? Então, também um espaço com uma infinidade de problemas de ocupação na época, e aí na mesma toada virão, né, pela frente Sobradinho 2, virão pela frente, né, os Recantos, os Riachos e todos os outros nomes curiosos de ambientes, espaços, até de santos, né, como São Sebastião, que nós temos aí no presente como região administrativa. Aí, Carol. Então, exatamente. E o filme conta como que foi a criação desse jingle. Eles, assim, pelo depoimento da Nancy, como que isso aconteceu. Eles foram no lugar, né, dos moradores que viraram a ser moradores de Ceilândia e foram pegando crianças desse local para compor esse jingle. E nesse jingle dizia justamente o título do filme, só que numa afirmação: a cidade é uma só. E de como todos estavam unidos, de como tudo era lindo e maravilhoso, e que a cidade ela era uma só, e que estava todo mundo junto. E é interessante que eles pegaram, colocaram todas as crianças meninas, todas vestidinho igual, fazendo um coral, tudo muito certinho. E durante o filme, a recriação desse coral. A gente vai ver algumas fotos, algumas imagens, e aí, na verdade, eles pegaram outras crianças, fizeram num teatro a recriação desse coral, assim como era na propaganda. Então, tem todo esse processo ficcional de algo que era real, que aconteceu, de um documento que aconteceu, para recontar como que isso se deu e como que isso foi. E a Nancy vai ao longo do filme, tanto falando sobre a sua participação, quanto recantando a música. Ela canta novamente e mostra como é. E aí o jingle, ele é a parte principal quando a gente fala, porque ele fala sobre o que o filme está contando, né? Tipo, a cidade é uma só que numa afirmação. E esse jingle fica na nossa cabeça durante o filme quase inteiro. E depois vai ter uma contraposição com outro jingle que aparece. Então, são duas obras musicais que se contrapõem e ficam o tempo inteiro na nossa cabeça. São aquele jingle que gruda. Quando você termina o filme, você continua. A cidade é uma só. Que é a intenção da campanha de erradicação, de que todo mundo acha que tudo é bonito e tal. Teve
na rua, eles iam na rua para mostrar e tal. Aí a gente tem o Dildo, que no filme ele é sobrinho da Nancy, ele é faxineiro, ele é morador da periferia, e aí mostra todo esse trajeto que ele faz no filme para entender imageticamente o que é você ser morador da periferia e trabalhar no plano piloto. Então ele vai, trabalha no plano, volta, pega ônibus, tem toda essa questão, tipo, as tesourinhas, tem um momento da tesourinha que ele fica um pouco perdido, tipo, o que é isso? Por quê, né? E eu me identifico, até porque eu não sou de Brasília, porque a gente fica um pouco perdido ali nas tesourinhas. Ao longo da história, ele vai se tornando candidato, ele percebe a necessidade dele se tornar candidato para mudar a realidade da periferia. E aí é um partido ficcional, é o PCN, Partido da Correria Nacional. E aí vai mostrando também as dificuldades que se tem de se criar, de se ser um candidato sem dinheiro, sem nenhuma condição monetária, justamente pelo lugar de onde ele vem. Temos o Zé, que é um corretor de lotes irregulares da periferia, que o Aldo pode falar melhor um pouquinho sobre como que é essa questão, mas que é uma figura importante também, que ele está sempre junto com o Dildo, e aí os dois estão sempre num diálogo, e ele tenta, enquanto no momento a gente está vendo sobre a cidade é uma só, essa questão de tornar a cidade única, a gente vê o presente, tem a contradição com o presente, do que virou, do que tem, como que é a questão dos lotes irregulares, de qual foi a cidade que se desenvolveu, se é uma só, porque a gente tem a contradição do concreto de Brasília, do modernismo, né, na arquitetura de Brasília, enquanto outras ruas até não asfaltadas em outros locais da cidade. Aí a gente também tem o Marquinhos da Tropa, que é um ex-rapper e ele vira o marqueteiro político do jingle do Dildo, que também é um jingle que aparece, que se contrapõe, que é o jingle político, né? Que aí, eu não sei se vocês lembram, mas é um jingle também que fica muito na cabeça. Dildo! Eu sugiro que vocês assistam. O filme é bem rapidinho e acho que tem no YouTube também. A gente coloca os links aí para todo mundo assistir. Abaixo do vídeo, eu vou colocar na descrição aí, eu coloco os links também para o pessoal acessar. E na própria sala de aula, aí no Google Sala de Aula, a gente faz as indicações. Vale a pena, né? Para quem não viu, né? O ano passado, eu e Carol tivemos a oportunidade de trabalhar, mas acho que nós atingimos, né, Carol, os alunos que estavam cursando o segundo e o terceiro ano. Então, neste ano letivo, né, aqueles que eram o primeiro ano no ano passado e que vão ter oportunidade de acompanhar aqui essa nossa conversa, né, fica aí a sugestão, né, você certamente vai gostar. Duas coisinhas importantes a serem lembradas, especialmente para quem reclama muito dos uniformes, né, ou do uniforme da sua escola. No momento em que eles colocam lá as crianças cantando no coral, elas estão vestidas com o uniforme das escolas públicas no Distrito Federal nos anos 70. Tá? Então, na época, não era a Secretaria de Educação, era a Fundação Educacional do Distrito Federal. Na minha opinião, né, um uniforme bem bonito, né, bem distinto, mas que não condiz, obviamente, com o século XXI, no qual vocês, estudantes que nos assistem aqui, nasceram, né, e provavelmente também com toda a onda de calor que vivemos na atualidade, não seria assim tão confortável como as opções que vocês têm como uniforme neste momento. Tá? Uma outra coisa, o Zé aí, corretor de lotes irregulares, bom, Ana, olha só, eu até gostaria de fazer alguns comentários mais pontuais sobre esse cenário, sobre esses indivíduos que contribuíram muito para o aumento da ocupação do espaço geográfico e também, né, o aumento da população do Distrito Federal. Tem muitas figuras que encontraram ambientes, espaços, né, entre as regiões administrativas, lotearam e criaram os famosos condomínios horizontais que povoaram todo o Distrito Federal, na parte sul, que é
para quem a gente está conversando e apresentando, né, boa parte dos nossos alunos são moradores dessa área, acabou virando ali parte do que é o Jardim Botânico hoje, né? Para quem é da parte norte, né, nós temos algumas localidades como Itapuã, como Varjão, ou ainda, né, as áreas mais distantes um pouquinho, aí chegando a Sobradinho, Planaltina, alguns condomínios chiquinhos, outros chicões, outros nada disso, só tem de condomínio mesmo o nome, que é o que acontece, na verdade, com o Sol Nascente, né, tratado hoje como a segunda maior favela do Brasil e, né, uma das maiores da América Latina. Rocinha que se cuide, porque nós já estamos na cola aí, esse título vem para Brasília logo, logo, não é um título para comemorar, mas é óbvio uma ironia que merece ação. Mas eu não vou adentrar esse tema, Ana, por uma questão aí também, né, de preocupação legal, afinal, alguns desses corretores até viraram deputados distritais num passado não muito distante. Então, mexer nessa caixa de marimbondo implica, na verdade, em criar, né, um debate que não é o conveniente para essa nossa conversa aqui. Mas vai lá, segue daí, Carol. Quando a gente fala também dos uniformes, e aí a gente percebe aí os contrastes estéticos, né? Essa uniformização que deixa as criancinhas todas parecidas e, abre aspas, né, bonitinhas, para que a gente veja uma campanha que dê certo, ela também acontece de um outro modo na questão de como que eles trouxeram a ideia de vocês vão para a Ceilândia. Quando no filme eles contam, e é um pouco da história, que eles faziam um X. Não sei se vocês viram no cartaz, no início tem um X. Então, cada casa tinha um X de moradores, fazer um X na casa, que seriam moradores que iriam para a Ceilândia. E, assim, não era um X conversado, era uma coisa muitas vezes imposta, então que a gente fica pensando, né, quais outros lugares que você marcava a casa das pessoas e levava elas para um local específico, e qual é esse mecanismo, né, até mesmo fascista de se transformar uma cidade, de se lidar com uma população. Então, a gente vai vendo vários elementos de uniformização, né? Elementos que colocam as pessoas num lugar só, como se fosse uma coisa só, e tratam elas como algo homogêneo. Então, aí a gente tem algo que eu já falei, a arquitetura e a concepção moderna de Brasília, e a imagem da periferia, que não corresponde a essa imagem, e os lotes irregulares da periferia também, de como está essa situação. A gente tem o jingle da cidade é uma só e o jingle do dildo, e a gente tem toda essa ideia durante o filme inteiro de realidade e ficção. A gente fica, isso é verdade, isso não é, mas assim, o que importa é a realidade da história, né, que ela é contada e de como ela é contada. A ficção é a forma que a gente encontra, às vezes, de se dar ênfase em algumas questões. Então, é sempre essa questão de realidade e ficção. Até porque a história contada, oficialmente, muitas vezes esconde a história real que é documentada, mas ela não é interessante para ser visualizada. Nós temos uma certa tendência de romantizar, né, determinadas situações da realidade. Né? Então, em dois momentos distintos que a gente pode, né, relacionar aí com a ideia do X nas casas, né? Uma, Carol já fez aí essa referência fascista, né, de identificação ali do espaço, do indivíduo, e o que vai acontecer posteriormente fica devidamente guardado, né, nas proporções dessa marcação. Um outro instante vai chegar da família real, né, portuguesa aqui no espaço territorial brasileiro. Eles chegam acompanhados de algo em torno de 15 mil amigos do rei, né, literalmente, e esse povo todo não tinha onde ficar. Num primeiro momento, né, eles desceram em Salvador, não, a capital é o Rio de Janeiro, o lugar mais bonito, cidade maravilhosa, e nesse deslocamento até o Rio de Janeiro não havia, obviamente, abrigo, casa para todo mundo. Então, vem a guarda imperial, eles carimbavam na porta das casas, né, PR, propriedade do rei, e aí batia na porta, ó, vocês vão sair. Por quê? Aqui, ó,
ser propriedade do rei. Né? Então, também involuntário. Então, esta história chocante, muitas vezes ela é contada com um olhar romântico, porque ela interrompe a parte do sofrimento e da intervenção e passa a narrar a chegada, as dificuldades de um primeiro momento, a construção do lugar e o lugar como ele é hoje. Né? Se nós perguntarmos a qualquer velho ou novo morador da Ceilândia, não vão faltar elogios, referências positivas, né, que, de certo modo, não apagam, mas ofuscam aquela realidade separatista que foi vivenciada dentro da capital da esperança, né, que foi vivenciada dentro de um lugar concebido para jorrar aveia e mel, né, até jorra, mas não é exatamente para todos, né? Ou, né, como a indagação e o título do material coloca com muita propriedade. A cidade é uma só, né, como afirmação, como eles fizeram pensar, ou como querem, né, que a gente acredite. Aliás, nós, brasilienses, até de certo modo, usufruímos disso, né? Quando eu chego em qualquer lugar do Brasil e me perguntam onde eu moro, né, eu não digo que eu sou morador necessariamente da localidade periférica A, B ou C, né? Eu moro em Brasília e a Brasília que a maioria dos brasileiros conhece é aquela da janela dos telejornais que aparece o Congresso Nacional, o gramado da Esplanada e o restante, né, que fica ali no imaginário de muitos, de que ainda se mantém uma cidade pequenininha com áreas de interior, mesmo lembrando que o Distrito Federal inteiro abriga 3 milhões de habitantes, com uma sequência de problemas idênticos das grandes metrópoles do mundo e classificada pela IBGE como uma das 3 metrópoles nacionais. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né? Lembrando que com esses 60 anos já ultrapassamos em números, né, de indivíduos, em número, né, populacional, a cidade de Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, cidades, né, que têm também um contexto histórico metropolitano muito mais intenso, tanto de produtividade quanto de história e formação, certo? Bom, acho que nós ficaríamos aqui, Carol, muitas horas, porque é muito rico, na verdade, esta obra. Engraçada, curiosa, questionadora, perturbadora, né? E, enfim, se a gente esmiuçar aqui, só o último tópico que você colocou, realidade e ficção, já dá muito pano, não é só para manga, não, é para a perna da calça toda, porque haja assunto, né? Mas nós temos também a pretensão de conversar sobre uma outra obra, né? E esta, aí já mais ainda dentro, né, da sua alçada. Antes, deixa eu só colocar aqui as referências da Cidade é uma Só, né? Enquanto, na verdade, a gente prepara para conversar sobre a obra teatral Um Inimigo do Povo, né? E aí, de novo, um link com a geografia, né? Por sinal, no segundo ano, quem está fazendo as atividades de geografia deve estar acompanhando os problemas ambientais urbanos. Nós temos muitos problemas urbanos, onde vai entrar violência, desemprego, enfim. Mas quando consolidamos dentro de uma perspectiva ambiental, né, nós vamos discutir questões referentes ao lixo, ao esgotamento sanitário, à água tratada. Diga-se de passagem, é o tratamento de água que contribui para o aumento da expectativa do Brasil. Ah, só isso, Bruno? Não, tem as vacinas que alguns negacionistas não querem tomar nesse contexto. Mas há muitos elementos a serem considerar que, dentro da perspectiva da urbanização, o simplório tratamento de água ajudou, né, no aumento da qualidade de vida e da expectativa de vida dos brasileiros. Isso é muito significativo. E, bom, a obra teatral ela vai trabalhar, né, dentro dessa ideia, né, dos problemas ambientais vivenciados pelas cidades. Então, é o tratamento do esgoto, o condicionamento do solo, pensarmos, né, num plantio de árvores, pensarmos no armazenamento, ou, na verdade, no descarte do lixo, no cuidado com o lençol freático, no cuidado com o subsolo, no cuidado com as queimadas, que, por sinal, tem, né, deixado um rastro muito pior do que a gente vinha acompanhando. Se você, neste momento que nos assiste, está duvidando disso, é porque o ar-condicionado da sua casa está funcionando no modo neve.
porque, do contrário, né, mesmo também os negacionistas do aquecimento global estão, nesse instante, revendo seus conceitos. Né? O Distrito Federal se aproximando aí de 40 graus, né, numa localidade onde regularmente, né, quando chegávamos aos 30, já nos imaginávamos no sertão cearense. Imagino agora, na verdade, as dificuldades, considerando todos os problemas, já que a cidade não é, de fato, uma só. Mas, enfim, deixa eu passar, então, aqui, né, para um inimigo do povo. Carol, eu prometo, eu vou ficar mais calado, eu preciso aprender sobre esta obra, e é você a pessoa correta, adequada, para nos dar esses informes. Então, segue daí. Só um comentário rapidinho sobre o que você falou da questão da família colonial, para a gente ver também os aspectos colonizadores, né? Que tem todas essas relações, e são aspectos que até a gente pode pensar um pouco que ainda existem. Vamos pensar agora um pouco do inimigo do povo. É do Henrik Ibsen. Ele é um norueguês. Pode passar. Ele é um norueguês, e essa obra é de 1882, se eu não me engano. E aí, assim, para a gente começar, eu queria só lembrar que ele está numa época na Noruega que não era essa época da Noruega que a gente vê hoje de bem-estar social. É uma Noruega com muita desigualdade social, uma Noruega cheia de conflitos que não é a mesma de hoje. Assim, acho que a realidade social de desigualdade é muito mais parecida com o que a gente tem hoje no Brasil do que a Noruega de hoje, que tem um pouco de desigualdade social. Então, vamos lá. Eu fiz um resumo da história para a gente entender, para quem nunca leu a peça. E é assim. Começa na história, a gente tem o Dr. Stockman, que ele é um doutor, né? Um doutor médico. E aí ele descobre que o balneário de águas medicinais da cidade estava poluído e estava deixando as pessoas doentes. Um balneário que ele mesmo ajudou a construir. Então, ele resolve contar para o irmão dele, que era prefeito da cidade, para resolver essa questão. Aí o prefeito vai e fala assim, não tem como resolver essa questão, porque ia ficar muito caro. Ia ter que fechar o balneário para mudanças. Então, a economia da cidade, que dependia desse balneário, ia ter que fechar, ia ser complicado. Então, ele sugere que o Dr. Stockman finge que está tudo bem, não conta para ninguém que o balneário tá poluído, não. Aí o que acontece? O doutor Stockman, então, ele resolve, ele conversa com o jornal, a publicar o seu artigo sobre a contaminação da água. Ele faz um artigo científico, ele levou provas de que aquilo ali estava contaminado para laboratório, e resolve falar no A Voz do Povo, que é o nome do jornal, A Voz do Povo. Então, antes dele publicar o artigo, ele manda para o jornal, o prefeito vai lá e começa a falar que a cidade depende do balneário, que aquilo vai acabar com a economia da cidade. Todo mundo ia perder muito dinheiro, inclusive os donos do jornal que tinham ações nesse balneário. Então, o balneário ele era turístico. As pessoas não iam mais querer ir lá se soubesse que aquilo lá ia deixá-las doentes. Então, as pessoas também não iriam lá se o Dr. Stockman contasse. Então, falam assim, não publica, não publica. Próximo. Aí, o jornal, que é a voz do povo, resolveu publicar, ao invés de publicar o artigo do Dr. Stockman, publicou o artigo do prefeito, dizendo que era exagerado, que não era nada demais, que era algo fácil de se resolver, era só uma poluiçãozinha. O doutor Stockman, então, fica assim, nossa, como assim? Eu tô tentando falar que aquilo lá tá poluído, vai deixar as pessoas doentes, estão deixando as pessoas doentes. O doutor Stockman, então, resolve chamar uma assembleia. Chamar todo mundo da cidade para falar o que estava acontecendo. Só que na assembleia, o que acontece? O primeiro a falar é o prefeito, quem faz a mediação da assembleia é a imprensa, o dono do Jornal do Povo. Então,
o prefeito começa a falar que o doutor Stockman não tinha que falar sobre isso, porque se ele começasse a falar sobre isso, todo mundo ia descobrir que ia deixar doente, as pessoas iam parar de ir no balneário, a cidade turística ia falir. Então, isso ia prejudicar a economia. Então, o povo começou a apoiar o prefeito, que estava mexendo numa questão econômica, numa perspectiva de vida daquele povo. O doutor Stockman, então, tentou e começou a falar. Expôs todo mundo, como assim? Falou do prefeito, que ele tentou calar ele, falou que o prefeito, a imprensa, todas as contradições da imprensa, que uma hora falava de uma coisa, outra hora de outra, então, desse tipo de corrupção. E falou que não era só a poluição, mas que as instituições estavam poluídas e que estavam trabalhando em interesse próprio, individual, e não no coletivo, não pensando no coletivo, tanto da cidade quanto da humanidade. O povo, então, ficou extasiado com aquele discurso e começou a eleger o doutor Stockman como um inimigo do povo. Ele, na Assembleia, por falar a verdade, por criticar, foi eleito como um inimigo do povo. O doutor Stockman, então, foi demitido do seu cargo, foi despejado. A sua filha, que ela era professora, também foi demitida. Os seus filhos eram maltratados na escola, jogavam pedras na sua casa, afinal, ele era um inimigo do povo que queria que a economia da cidade acabasse. Então, eles estavam prontos para mudar para o novo mundo, né, que seriam as Américas, e sair daquela cidade. Até que o Dr. Stockman, ele era casado com a senhora Stockman, que ela era filha adotiva de um cara que chamava Morten Kill. Esse Morten Kill, sogro do Dr. Stockman, era dono de um dos pântanos que estava poluindo o balneário. Ou seja, se ele contasse lá que o balneário estava poluído, ia ficar ruim para o dono do pântano que estava poluindo, né? O sogro, então, pegou todo o dinheiro da herança da filha adotiva, que ia ficar para a filha e para os filhos do Dr. Stockman, e comprou em ações do balneário. Ele saiu comprando várias ações do balneário. Pode passar? Aí, como assim, né? O que acontece nisso aí? O que ele fez? Ele comprou essas ações do balneário para que o Dr. Stockman fosse um dos grandes donos do balneário. Então, se ele continuasse falando que o balneário estava poluído e fechasse o balneário, ele ia perder toda a herança que seria para os seus filhos e o sustento da sua família, tipo, de herança que eles já contavam com isso. Então, foi meio que um golpe para ver se ele parava de falar. O jornal ficou sabendo disso, falou, nossa, agora o Dr. Stockman tem a grana toda, a gente pode ir lá conversar com ele para ver sobre o que ele vai querer falar na voz do povo. Então, aí a gente já vê um pouquinho qual que é a relação do jornal, né? Pode passar. Mas o Dr. Stockman resolveu, ao invés de ir para o, abre aspas, novo mundo, ou ficar calado sobre essa situação, resolveu ficar na cidade e lutar pela verdade. Ele se isolou com a família dele, mesmo que isso demorasse. Ele percebeu que ele atendia muita gente da classe média e que os pobres não tinham condições, ele não atendia, ele como médico. Então, ele falou, vou começar a atender as pessoas que necessitam de atendimento. E junto com a filha dele, que era professora, ele começou a dar educação para os filhos dele, né? Porque as crianças tiveram que sair da escola e também para dar educação para as crianças que não tinham acesso à escola na época, que eram muitas. Então, resolveu juntar todo mundo e começar esse trabalho de formiguinha na esperança de que algum dia essas relações de poder pudessem mudar e tudo isso pudesse se resolver. Então, essa é a história, assim, eu até pergunto vocês, essa história parece alguma coisa que está acontecendo no momento, assim, talvez, né? A gente tem o Henrik Ibsen, norueguês, ele permeou por vários gêneros durante sua dramaturgia, mas essa fase é uma fase realista do Ibsen. O que é uma fase realista? O que era a dramaturgia realista? Na dramaturgia realista, tudo é representado da maneira mais real possível.
o roteiro, a encenação são desenvolvidos de materiais reais. Se tem uma mesa na dramaturgia, vai ter uma mesa no espetáculo. Se tem uma lâmpada de tal século, vai ter uma lâmpada de tal século no espetáculo. Então, ela é uma maneira muito realista e que hoje em dia no teatro não faz tanto sentido para a gente, porque a gente já viveu várias outras épocas e não compreende tanto a nossa realidade. Inclusive, a presença de quarta parede. O que é quarta parede? Quarta parede é mais ou menos assim. Não sei quem aqui já foi ao teatro, mas quando a gente vai ao teatro e não há... a gente tem assim... a gente imagina que existe uma parede em que o público não vai ver que aquilo é um teatro, vai ver aquilo como uma história sendo contada e não vai perceber, por exemplo, eu estou falando aqui e eu nunca vou olhar para o público, eu nunca vou quebrar essa parede. É como nos filmes. Quando a gente vê um filme, a maioria dos filmes tem quarta parede. Que você vê o filme, a história acontecendo, tudo acontece lá, mas o personagem não sabe que você existe, o personagem não sabe que você está ali. Quando você vai no teatro, porque no teatro hoje em dia quase a gente praticamente não se faz uso da quarta parede, essa realidade já muda. Já existe uma interação com a plateia, ou uma triangulação, que seria uma triangulação, olhar entre os personagens e olhar para o público. Então, essa quebra de quarta parede vai acontecer muito mais lá na frente com o Brecht no teatro épico. Então, aqui era uma ideia de dramaturgia realista. Não tem essa ideia de quebra da quarta parede. E é isso. Então, materiais reais, tudo muito real, tudo igualzinho tá lá. Nada de fingir que isso aqui é um telefone que não existe. Não. Tem um telefone, então tem um telefone. O figurino também, exatamente igual o da época, exatamente igual tá na peça. O Ibsen, ele foi autor de A Casa de Bonecas, que era obra do Paz anteriormente, que eles mudaram para O Inimigo do Povo, e na Casa de Bonecas falava um pouco sobre a questão da mulher. Então, ele já era muito à frente do seu tempo. Por quê? As obras realistas do Ibsen geralmente têm uma tese. Ele defende uma tese. No caso de A Casa de Bonecas, era a questão da mulher, de não ser submissa. Aqui, a gente já tem toda uma questão política, da questão de valores, de relações de poder que ele traz na sua obra. A sua tese é sobre essas relações de poder, é sobre as instituições que estão poluídas. Então, ele traz a questão da poluição como uma metáfora para essas relações políticas e econômicas. Temos a relação da imprensa e do poder público e a manipulação da opinião das massas. A opinião da maioria é sempre a correta? É uma questão que ele coloca. Quem pode virar um inimigo do povo, né? Como que acontece essa manipulação de opinião por meio dos poderes e da imprensa? O interesse econômico privado acima dos interesses públicos e da coletividade. Então, aí a gente tem o interesse econômico do balneário, do turismo privado, acima do interesse da saúde pública. Então, o que vale mais? Que tem mais valor, economia ou saúde? Relações que podemos fazer com a atualidade. Aí eu trouxe algumas questões para a gente discutir também. Caso de Mariana, Brumadinho, que acho que é uma questão relevante para a gente pensar, porque O Inimigo do Povo foi uma obra trocada pelo Paz na mesma época que houve a questão de Brumadinho e também houve um artigo acadêmico sobre Mariana que foi anexado nessa mesma época. Então, são relações para a gente começar a pensar. E a epidemia de 2020, que a gente tem um movimento aí negacionista de que não existe pandemia, que não existe... e que é mais importante a questão econômica. A ideia do sejamos fortes, né? Não se deixe abater, né? Recentemente aí o presidente estadunidense, né, fazendo proclamando a ideia, né, de que ele é imbatível, ele é forte, e que assim devem ser os estadunidenses,
que no discurso dele tem uma medicina extremamente avançada, com os melhores métodos. Só esqueceu de dizer que lá não é para todos, exatamente como ele tem propagado, né? Bom, vou passar para as questões, né? Então, é recente, né, Carol? É nova, são questões novas, 2019, não é isso? E aqui, Que começou a então, cair ano passado, né? então tá quentinho, é o último passo, né? Como a gente ainda não tem a previsão, só a especulação de quando acontecerá o PAS 2020, né? E já fazendo a projeção aí para 2021, 22, quem sabe. Então, é o que está valendo, né? Então, eu vou passar, eu vou pedir que você faça a narrativa aí e os comentários, tá, galera? Eu vou ficar de espectador aqui. Pode ser o Dr. Stockman, Aldo? Peraí, só um pouquinho. Posso sim, porque passou aqui dificuldades técnicas em abrir o microfone. Vamos lá. Então você é o prefeito, você seja o Dr. Stockman, pode ser? Ok, fechou. É para isso. Se você foi suficientemente indiscreto para compartilhar com outras pessoas um assunto da diretoria, será impossível, é claro, abafar a questão, conforme seria a melhor solução. Agora, eis o que a prefeitura espera de ti. Tens de pedir outros exames. Outros. Os novos exames provarão que, embora o problema exista, não é tão grave quanto parecia. Então, prestará uma declaração pública que o governo dessa cidade saberá resolver tudo, justa e conscienciosamente. Estamos entendidos? Não se pode matar micróbios com política. Como funcionário do estabelecimento, não tens direito a essa opinião. Vai ser difícil explicar isso aos que morreram por causa das águas. A questão não é médica, é econômica. Teremos que tomar os cuidados. Eu sei, sou um político, mas como político tenho que defender a maioria e não o caso particular. Os fins justificam os meios. Tua atitude é individualista e alienada, e desse modo terei que pedir que redija sua carta de demissão. Não é possível ter dentro do serviço público um homem que ataca as próprias fontes, onde o povo vai buscar sua subsistência. Oi? Mas desgarções. Oi, eu acho que eu caí, né? Não, Tá. você está aí. Então você caiu aqui para mim. Você terminou de ler ou não peguei, desculpa. Sim. Aí agora você, não ouse. Não ouse pronunciar tal palavra. Um homem que emite tão odiosas insinuações sobre a sua própria cidade não preza pelos seus concidadãos. É um inimigo do povo. Olha, aproveitando aqui, né, a nossa deixa, me faz lembrar aí o presidente do INPE, né, apresentando as imagens sobre desmatamento, nos faz lembrar recentemente aí ministro da Saúde, né, ainda que não seja também das figuras mais confiáveis, mas enfim, nos faz lembrar a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cuja cúpula toda acabou presa, né, sendo desfeita. Poxa, nos faz lembrar tanta coisa do cotidiano, né? E ao mesmo tempo, o meu imaginário, enquanto você falava aqui, né, não ajudou para a construção Noruega, que hoje lidera
o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, né, mundial, né, fica aí essa reflexão. Entendeu? Então, temos aí uma questão, não é isso? E como apareceu, então, fazendo aqui uma projeção de possibilidades, né? Não só porque o tema remonta a muitas lembranças desse instante contemporâneo, e como o SEBRASP, o NB, não vai fazer como fez o Enem, fugindo de temas quentes e importantes, críticos, né? Independente do que vão xingar e colocar nas redes sociais como escolha possível de um lado, não se trata disso, se trata de fatos. Então, é provável que apareça algo mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio, assim como também, né, A Cidade é Uma Só, também venha a compor, né, o quadro aí de temas e distratores na próxima avaliação PAS, especialmente para aqueles que estão inscritos no subprograma de 2019-2021, no caso agora, estudantes do segundo ano do ensino médio e do terceiro ano também, né? Por que não? Então, vamos lá. Carol, você lê, eu leio, como faríamos aqui? Eu leio, você comenta e responde. Pode ser assim? Pode ser. Só mais uma questão, acho que pela relevância atual da obra, eu acho que vai cair mesmo alguma coisa assim nesse sentido, até porque o UNB tende a pegar questões relevantes no momento. E um pouquinho para a gente pensar, né? Quem são nossos inimigos do povo hoje, na atualidade? Quem vocês acham que são? Quem são construídos dessa forma? Pode ler e aí eu comento. Eu acho que entre os inimigos aí, né, pode estar, de repente, o SBT, né, que levou a Libertadores para lá e não passa todos os jogos, isso é ser inimigo do povo, né? Mas, enfim, tira a ironia e a brincadeira, vamos lá. A partir do texto apresentado, extraído da obra O Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen, julgue os itens próximos. Item 32 diz, a obra O Inimigo do Povo é uma exceção no teatro, onde raramente são tratados temas que envolvem conflitos entre interesses individuais e coletivos, morais e éticos, políticos e econômicos, já que se trata de um meio de entretenimento. Vai lá, artista. Então, essa ideia como teatro como entretenimento, na verdade, a gente pode achar que é uma regra porque é o que mais a gente consome, né? É o que mais consumido. Entretanto, todo teatro tem um nível político. Então, quando a gente vai ver, a maioria das obras tratam sim de um conteúdo político, tratam de questões atuais da realidade e refletem a realidade do seu tempo. Então, obviamente, essa questão está errada. Tá sem microfone. Tá sem microfone. Falha técnica, né? Acontece. Eu me preparei aqui para a quarta parede, foi isso. Então, vamos lá. 33. Agora sim, né? A estrutura e o teor dos diálogos indicam que a plateia é incitada a participar da cena junto com os atores. Aí a gente tem a ideia da quarta parede. É uma peça que ela é realista. Então, ela não tem essa participação da plateia. Aí eu quero só apontar uma coisa que ficou, assim, um debate que surgiu muito atualmente, é que acham que a quarta parede foi algo, tipo, inventado agora, de séries que estão utilizando a quarta parede. Acho que é um dos grandes exemplos, eu não sei se é da faixa etária de vocês, mas Fleabag, da Amazon Prime. Tem outros filmes também que trazem a quarta parede, Deadpool. Então, assim, parece que é algo novo, mas a ideia da quebra da quarta parede é algo bem antigo. E a ideia da quarta parede, sim, é uma questão antiga, trazida ali no teatro realista. Então, o item está Errado. muito bem.
Bom, aqui devidamente registrado. 34. Temas relacionados à salubridade são recorrentes na história do teatro ocidental, sobretudo nos autos medievais, em função da necessidade de saneamento básico na Europa. Essa é uma questão, tipo assim, muito específica, né? Saber o que falava nos autos medievais na Europa. Mas quando a gente vai falar de auto, a gente vai pensar em uma outra questão. Vamos lembrar, então, para a nossa realidade, para a gente tentar fazer essa contemporaneidade, né? Sobre o que são os autos. Quem é que lembra do Auto da Compadecida? É a mesma estrutura que era utilizada na Idade Média. Os autos falavam muito mais sobre uma questão religiosa e sobre uma questão que, quando a gente pensa em Idade Média, a gente pensa em quê, né? O poder da Igreja Católica. Então, era sobre muito mais uma questão religiosa e sobre como era uma forma, né, da mídia, na época o teatro, de trazer todas essas questões. Não necessariamente questões de saneamento básico, que eu acho que nem era uma questão, né, na época medieval, da forma como a gente vê hoje. Isso é visualizar a questão toda por um olhar moderno. Muito bem. Então, tá errada. Então, nós temos nesse tema muito mais histórico até, né, Carol? Ele faz um gancho com a história e envolvendo a arte, aí é importante chamar a atenção, né, nesse contexto, e muito bem lembrado. Se a gente pensa numa perspectiva ali no período medieval, e colocarmos dentro da caixinha do olhar agora, é muito fácil, rapidamente, né, eu cair nessa pegadinha, é mesmo, né, eles tinham dificuldades ali com o uso, né, de água, de saneamento, né, higiene pessoal, então até é mesmo, então o teatro era usado para levantar bandeiras, né, pode haver essa interpretação e o aluno, ou candidato, cair aí no meio da conversa. Tá? Vamos para o 35, na cena, né, nós fizemos aí a brilhante leitura, o prefeito está preocupado com os interesses da gestão estatal, a arrecadação e não com o interesse público da interdição e do tratamento das águas poluídas. Aí, Carol. Aí, essa daí é para quem leu a história, né? Quem, até pelo trecho dá para perceber. E aí, especificamente, fala do trecho, o que a gente conversou no trecho, né? É ele tentando maquiar a questão do tratamento das águas, a questão do interesse público, por causa de interesses da gestão e por causa de interesses público-privados da cidade, que é a questão econômica. Então, corretíssima. Infelizmente, né, um cenário que continua a acontecer, né, está ao nosso redor, né, cotidianamente, e uma história ainda lá do século XIX, podendo, na verdade, ser um espelho da realidade em pleno século XXI. Bem, aqui a gente, né, encerra, infelizmente, pelo menos, né, para mim, esse bate-papo. Quero, né, antes das considerações finais, agradecer aí a disponibilidade da Carol e sinta-se convidada, de um convite mais, até com uma soberba minha, né, numa perspectiva de exigência de abrilhantar, colaborar, claro, nós sabemos que você está aí no caminho, né, do mestrado, que não é tão simples, né, pela carga de leitura, pela disponibilidade que você precisa ter, né, para se envolver com as suas coisinhas, mas coloca aí na agenda, né, é sempre muito bom conversar contigo, essa conversa que nós tivemos aqui, né, muito bacana, e nós colocamos dois temas, né, duas sugestões suas, diga-se de passagem, que estão muito relacionadas com o Brasil atual, que estão muito inseridas nas possibilidades de cobrança, né, nos vestibulares sérios do país, né, nas bancas que não estão se intimidando, né, com todos os ataques que vêm, né, do alto escalão, né, dessa nova gerência brasileira. Então, Carol, obrigadíssimo, nós poderíamos ter feito em outras situações, mas
foram tantas as intempéries aí que conseguimos hoje e conseguimos de maneira muito bacana. Então, né, que o nosso aluno que chegou até aqui, que assistiu até aqui, né, que replique, que, né, distribua e que revisite e que também visite as obras, vai ficar aí os links de acesso para que vocês acompanhem e dentro do tempo de vocês, já que temos excepcionalmente um tempo maior até de fato a ocorrência da prova, né? Então organize o seu tempo e aproveite mesmo esta sugestão, né? E na próxima semana outras sugestões virão também com espaço aberto sempre para a Carol aí, né? Colocar brilhantemente as suas sugestões e o seu olhar artístico, né, sobre esses temas que, se fosse só geógrafo aqui, só historiadores, né, estaríamos colocando num outro nível, né, não com essa doçura e tranquilidade que a Carol colocou. Então, obrigado, Carol, com você. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Só aproveitar para falar que eu estou com bastante saudade dos estudantes e do CEL, que são maravilhosos. Da escola também, tenho um carinho muito grande. E falar para vocês, assim, leiam a obra, pega a obra um dia, é uma obra teatral, não é tão complicada assim de ler. Se tiver mais gente em casa, coloca cada um para fazer um personagem, que lê rapidinho, faz uma atividade assim. Se não tiver tempo também de ler, joga no YouTube, acho que tem algumas performances da obra. O filme também, assistam o filme. Joguem no Google, e eu vou mandar alguns links aí também, sobre o Seicine. Galera que é da Ceilândia, procura saber mais sobre o Seicine. Às vezes é um coletivo que pode dialogar bastante, descobrir e valorizar a cultura do DF também, né? Os artistas locais. Então é isso, muito obrigada pelo convite. Espero que todo mundo, quando tudo isso passar, se saia bem nessas questões e em outras também. E eu estou sempre aí, sempre que a gente puder, a gente pode dialogar novamente e conversar, bater um papo muito bom. Ok, valeu, Carol. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.